meus caros, sejam bem-vindos a mais um clássico resumão semanal do grupo de verdade. Essa semana foi animal, então eu trouxe para vocês aqui os 3 principais assuntos da semana, de forma bem compilada. Foram os assuntos que a galera mais curtiu, que mais deram um feedback positivo, então eu tenho certeza que vai agregar valor para você também. Então vamos lá, de primeira e claramente o que mais impactante dessa semana foi o insight em relação à alta da Cielo. Então causou muito burburinho aí no mercado por conta do Facebook ter anunciado essa nova funcionalidade do WhatsApp de poder fazer transferência através do aplicativo, e a Cielo estava como uma parceira dessa operação, e no dia causou uma alta aí considerável da Cielo, chegou a subir 15%, depois até passou de 15%, depois caiu um pouco, e aí surge todo aquele burburinho de especulação e a manada falando, caramba, por que eu não adivinhei? E se eu tivesse em Cielo antes, eu ter valorizado 15%, e vale a pena entrar ou não? E aí, esse insight aqui é um divisor de águas. Isso daqui vai mudar a concepção que você tem em relação aos investimentos, que é você ter a visão de risco e retorno, que nada mais é que uma balança. E por que você precisa ter isso muito claro? Porque não adianta de absolutamente nada, e mais uma vez, absolutamente nada, você ter um investimento que tenha um potencial de retorno, principalmente o potencial desse de curto prazo, sem nenhum fundamento muito forte, se você tem, no outro lado, um risco muito alto. Por quê? Porque simplesmente você não vai ter a capacidade de botar um montante muito grande do seu capital lá, porque você não vai arriscar, não vai se arriscar ruína, não vai arriscar grande parte do seu patrimônio. E assim, essa grande valorização acaba não adiantando nada, porque imagina, o que é 15% de R$100, de R$1.000 que você coloca lá? Acaba não sendo nada. E como é um ativo de alto risco, você não pode colocar uma grande parte do seu capital. Então, tem que parar com essa visão de pegar esses vieses, de pegar essas valorizações de curto prazo. E aí eu trouxe um levantamento que eu fiz do retorno de algumas ações no período de 15 anos. E aí é isso que é ação, é isso que vai fazer você ganhar dinheiro. Não vai ser 15%, 15% não vai mudar absolutamente nada na sua vida, você só vai perder tempo tentando especular e acertar. Agora, quem se tornou sócio da Raia Drogasil, por exemplo, e manteve essa ação nos últimos 15 anos, teve uma valorização de 58.000%. É isso mesmo. O que é 15% perto de um número desse? Mesma coisa da VEG, 2.900%. Lojas Renner, 6.000%. Então, aí que está a mágica, aí que está a transformação, aí que está a criação de patrimônio, aumento de patrimônio, crescimento de patrimônio. Fora isso daqui só vai fazer você perder tempo e dinheiro, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida, de fato, não vai aproximar mais você da sua tranquilidade financeira, então se torna totalmente inútil essas especulações de curto prazo. Fechado? E aí vamos para o próximo conteúdo, então é um sitezinho bem rápido em relação à armadilha de alguns indicadores. Então eu trouxe como exemplo aqui a dívida líquida sobre EBITDA, que é o principal indicador que nós olhamos para analisar aí a dívida de uma empresa, eu falo bastante dele. E aí tem uma armadilha que é o seguinte, como esse indicador ele se trata de dois elementos, então a gente fala da dívida líquida e fala do EBITDA, dependendo do sinal de cada um deles, pode ter um resultado que seja ilusório. Por que eu estou falando isso? Porque se você tem uma dívida líquida negativa, é muito positivo. Isso significa que a empresa tem caixa, que ela não tem dívida. Pelo contrário, então isso seria ok. Então você pensa, pô, beleza, se a dívida líquida negativa é ok, então dívida líquida sobre a EBITDA negativa significa que a empresa está aí com uma dívida líquida negativa, então está bom. Mas pode não acontecer isso. Você pode ter empresas que tenham o EBITDA negativa. Então, além de ter uma dívida alta, ou seja, positiva, tem o EBITDA negativo. Isso acaba no final, mais com menos, dando menos também. Então, esse indicador acaba ficando de forma negativa, mas, de fato, a empresa tem dívida alta e, além disso, tem o EBITDA negativo, ou seja, tem um resultado operacional negativo. Pode ter ficado um pouco confuso, mas volta um pouquinho, ouve de novo, porque é muito simples. É basicamente a grande dica é você olhar individualmente os elementos de um indicador. Então, se a gente está falando do indicador dívida líquida sobre EBITDA, antes de ver o resultado dele, vê de onde vem, vê quanto é a dívida líquida, vê quanto é o EBITDA, vê se a dívida líquida é positiva, vê se o EBITDA é negativo, analisa primeiro os componentes antes, para depois olhar o indicador e não só olhar o número e acabar funcionando igual uma máquina que olha o número lá e pronto. Não é isso, que não é assim que funciona. Beleza? Outro insight legal que eu dei também, eu disse que se eu estivesse começando hoje, qual seria a sequência que eu investiria? Então, qual o caminho que eu faria nos investimentos? Não foi o que eu fiz, com certeza, mas se eu tivesse que começar de novo, seria exatamente isso que eu faria. Que é o seguinte, começaria pela reserva de emergência, claramente, montaria a reserva de emergência, depois consolidar os objetivos de curto prazo, talvez em uma CDB e um LC, se fosse um pouco mais de 4 anos, menos que isso deixaria no tesouro mesmo. Depois partiria para os FIIs, que para mim tem uma chance menor de você errar,
Então tem menos burburinho de mercado, tem menos especulação, então menos chance de você errar começando pelos FIIs. Depois as ações, aí a metodologia acaba se replicando um pouco, você já vai estar um pouquinho mais cascudo, vai saber analisar melhor uma ação. Depois começaria a diversificação no exterior, a partir dos ETFs, primeiramente, os ETFs dos Estados Unidos, e aí por fim, estoques e REITs para montar uma carteira arrebentadora e aportar nela até a minha tranquilidade financeira. Fechado? Então foi isso, essa semana 36 compilada aqui nos 3 principais elementos. Estamos muito juntos, mais do que nunca, aquele abraço.